안녕하세요, 혜연이의 해나입니다. Oi, gente! Oi, pessoinhas! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí? Quanto tempo? O que vocês acharam das duas aulas de cumprimentos? Vocês acharam muito cansativos, muito pesado, legal? O que vocês acharam? Eu espero que vocês, apesar de um pouco difícil, apesar de um pouco pesado, serem um pouco pesadas as aulas, eu espero que vocês assistam, né, as aulas quantas vezes forem precisos, que vocês entrem também, né, na plataforma SKYO, Study Korean Online, refaçam os exercícios quantas vezes vocês achem que precisem, tá? Para revisar, para martelar bem, porque esses cumprimentos que a gente passou nos videoaulas são realmente cumprimentos muito utilizados no dia a dia, tá? Não são assim, não, são aqueles super formais que a gente nunca vai usar no dia. Não, gente, são cumprimentos que a gente realmente usa muito, tá? 오늘 잘 잤어? 잘 자요? 지각하겠다. 다녀오세요. 다녀올게요. E a aula de hoje, então, não vai ser de cumprimentos, né? Primeiro de todos. E assim, talvez eu esteja atendendo o pedido de algumas pessoas, pelo menos em partes, tá? Tá, como assim? Algumas pessoas vieram pedir por comentários ou mensagens de páginas de Facebook ou por vários meios, me pediram para explicar nos meus vídeos como é que se monta frases em coreano, tá? A forma de montagem de frases em coreano. Claro, como a gente ainda não tem, tá? Opa, coceira. Como a gente ainda não tem um vocabulário assim tão amplo, certo? E as nossas aulas ainda estão nas fases iniciais, claro que eu já não posso chegar assim para vocês explicando como é que é a montagem de frases, assim como eu faço, por exemplo, nas minhas aulas presenciais, tá? Mas hoje eu trouxe para poder mostrar para vocês, para que vocês possam ter uma pequena noção, pelo menos, essa montagem de frases com um dos verbos mais importantes e mais usados na Coreia. Tudo bem? Então, gente, como eu falei antes do nosso intro, né, digamos assim, eu falei um dos verbos mais importantes e mais utilizados da Coreia. E esse verbo que a gente vai ver hoje é o verbo ita, tudo bem? O verbo ita significa ser, tá? Isso eu acho que é, assim, até parecido. Posso até dizer que seja igual ao português, tá? Porque em português também a gente não tem aqueles verbos auxiliares, que são os verbos mais utilizados, mais importantes, como verbo ser, estar, não lembro quais são. Haver, ter. Tem alguns verbos assim em português que a gente usa bastante, certo? No dia a dia, até para a gente fazer verbos compostos e tal. Então, na Coreia também tem esses verbos, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes como ela realmente é na gramática, tudo bem? Mas eu prezo muito como ela é na gramática do dia a dia, tudo bem? E o verbo ida, ou seja, o verbo ser, a gente realmente usa muito, mas muito no dia a dia, tudo bem? Mais uma coisa que eu quero explicar para vocês é que esse verbo ida, na verdade, ela está no infinitivo. Assim como em português, quando a gente tem o tá no final do verbo, tá? É como se ela terminasse em ar, ir, ou até or, né? Claro, como um bom coreano, como a boa língua coreana manda, nem tudo que termina em tá vai ser verbo infinitivo. Mas vocês podem lembrar, todo verbo infinitivo vai terminar em tá. Tudo bem? Inclusive, esse verbo ita é verbo ser, no infinitivo também. Sendo assim, a primeira regra, primeira regra para conjugação verbal é tirar este tá. Tire, podem tirar. Assim como a gente faz em português, não é? Para a gente conjugar algum verbo, a gente não tira esse ar, ir. Então, em português, ou melhor,
Em coreano, é a mesma coisa. Vocês podem tirar este tá. E o que sobra, neste caso do verbo ida, o i, ela é o que chamamos, o que nós vamos chamar, eu e você e eu, nós vamos chamar de raiz verbal, certo? E então, normalmente as conjugações de verbos coreanos se dão desta forma. Você tira primeiro o tá, você pega a raiz verbal e adiciona o que caracteriza aquele tempo verbal. Tudo bem? Nesta aula, vamos começar com o tempo presente do verbo ser, gente. Só lembrando que esta aula estamos vendo a conjugação apenas do verbo ser. Isso quer dizer que este tipo de conjugação que nós vamos ver nesta aula não se aplica nos outros verbos, tudo bem? É apenas para o verbo ser, tá bom? Quando conjugamos o verbo ida, ele fica ieyo e yeyo. Ai, meu Deus, começou, tudo de novo. Dois formatos, aquela coisa complicada do coreano. Não, gente, calma lá, não é tão complicado assim, tá? Vamos lá, passo a passo. Primeiro, a gente pega o verbo ida, como a gente falou no início, tiramos o tá, que é a parte ar, ir do coreano, e ficamos com raiz verbal i, certo? E do i, no caso do verbo ser, do caso do verbo ida, adicionamos o eyo. Tudo bem? Eyo. Então, a conjugação do verbo ida, ele vira ieyo. A conjugação, relembrando novamente no tempo presente. Tudo bem? Tá, mas você falou que o tempo presente do verbo ida, ele pode ser ieyo ou yeyo. Gente, é verdade, tá? Mas, na verdade, isso é apenas o uso normal e o uso contraído. Tá bom? Claro que as duas formas são utilizadas em casos diferentes, tá? Mas se vocês forem pensar, a segunda é a contração da primeira, tá? Os coreanos pensam que quando a gente junta o i, tá? A vogal i com a vogal, ou melhor, a vogal secundária, que é ditongo e, ele vira ye. Por isso que a primeira vai ser ieyo e a segunda vai ser yeyo. Conseguiram compreender? Tá, mas por que eu tenho os dois? Eu não posso usar elas em qualquer momento? Eu posso usar as duas em qualquer momento, sim? Tipo, eu não tenho diferencial? Não, gente, tem diferencial sim, tá? Na Coreia, o diferencial é patim. Muitas vezes, a referência para as nossas conjugações, ou melhor, para a aplicação das conjugações, é o patim. E neste caso, é assim, presta bastante atenção. Quando a última sílaba da palavra que precede ao verbo ida tiver patim, aqui entre aspas, gente, patim é o consoante que vem embaixo, tá? Quando, novamente então, quando a palavra, a última sílaba da palavra que precede ao verbo ida tiver patim, nós usamos ieyo, certo? Por exemplo, eu quero usar a palavra pessoa. A palavra pessoa é saram, tudo bem? Eu quero falar, é pessoa. Então, eu falo 사람이에요, tá? E quando a gente pronuncia esta frase, ele fica 사람이에요. Tudo bem? Novamente. Claro, se a gente for ler sílaba por sílaba, ele vira 사람이에요. Mas quando a gente lê como frase, ele vira 사람이에요. Tudo bem? Tá, e quando usamos 예요, então? Mais ou menos no mesmo contexto. Quando a última sílaba da palavra que precede ao verbo não tiver patim, tá, pessoal? Quando não tem. Quando não tem, daí usamos o 예요, como no caso do meu nome. Daí ficaria 해나예요, tá?
여러분, 해나예요. 안녕하세요. 해나예요, 여러분. 해나예요. Então, gente, essas regrinhas, não se esqueçam, tá? Vai lá dar uma anotadinha também, tá bom? Tá, Oni, mas e se não tiver nada? Se não vier nada em frente dos nossos verbos? Pessoinhas, queridas pessoinhas, lindas pessoinhas. Vamos aprender mais uma coisinha. Gente, não tem como não vir nada em frente do verbo, tá bom? Como assim? Gente, não tem como não vir nada em frente do verbo, tá? Por quê? Isso porque em coreano, na língua coreana, o verbo sempre vai vir no final da frase, tá? Assim, eu gosto de explicar dessa forma. Em português, o verbo não vem no meio e em coreano o verbo vem no final, tá? Então, eu falo que em português a coisa mais importante vem no meio. E o formato das frases, ela é sujeito, verbo e o predicado, certo? Sujeito é quem faz a ação. Verbo é o que a pessoa vai fazer. E o predicado é o resto, é as informações, é o resto das informações. E em coreano, esta ordem, a frase, em coreano, esta informação se dá desta forma. O sujeito, quem faz a ação, o predicado, que é o resto das informações, e o verbo por último, tá? Então, em coreano, não tem como não vir nada em frente dos verbos, certo? Inclusive, coreanos, os próprios coreanos falam isso, nós mesmos. Parece que quando eu falo os coreanos, eu tô falando dos outros, né? Mas eu sou coreano. Enfim, nós costumamos falar assim, que a língua coreana você deve ouvir até o final, tá? Por quê? Você começa a ouvir o sujeito, o predicado, daí você começa a deduzir coisas, né? Mas assim, até você ouvir a ação em si, que é o verbo, você não sabe o que a pessoa vai querer dizer, certo? Então, o coreano é muito importante você ouvir até o final. Inclusive, isso dificulta muito quando você vai fazer tradução simultânea, tá, gente? Porque, não sei se vocês sabem, quando você faz tradução simultânea, a pessoa começou a falar, você também começa a falar daqui a 2 segundos, a pessoa termina de falar e você tem que terminar de falar daqui a 2 segundos também. Mas, como esta ordem de frases são diferentes em português e em coreano, aliás, são muito, mas muito diferentes, cara, é foda. É muito difícil você fazer tradução simultânea. E como é que a gente pode usar, então, este verbo ser conjugado no presente? Ieyo e ieyo no dia a dia. Tá, muitos livros, assim, né, quando você aprende coreano, eles explicam, eles mostram como exemplo, assim, eu sou brasileiro, eu sou coreano. Tá, gente, mas assim, eu prezo muito, eu foco muito, quando eu ensino coreano, pra vocês falarem o coreano. Além de entender, pra vocês falarem. Então, se vocês forem, né, quando vocês quiserem, na hora H, quando vocês forem falar coreano, vocês acham que vocês vão falar, eu sou coreano, eu sou japonesa, eu sou chinesa? Não, gente, a única coisa que vocês vão falar é, eu sou brasileiro, certo? Mas vamos lá, enfim. Quando você fala nacionalidade, diferente do português, que a gente já tem nomes próprios para a nacionalidade das pessoas, coreano é muito mais fácil, gente, mas muito mais fácil, tá? Agora, uma hora assim, no meio das nossas aulas hoje, a gente não falou a palavra pessoa. O que eu falei que era a palavra pessoa? É 사람, certo? Não é 사랑, gente. 사랑 é amor, tá, gente? É 사람. São 받침s diferentes, tá? 사랑 é com bolinha, 이응, e 사람 é com 미음. 사람 significa pessoa. E quando você quiser falar sobre a nacionalidade da pessoa, quando você quiser falar sobre a sua nacionalidade, você pega o nome do seu país e adiciona a palavra 사람. Só isso. Olha que fácil. Eu sou coreano, certo?
Coreia em coreano. Isso ficou um pouco estranho, mas vamos lá. Coreia em coreano é 한국, certo? E se eu quiser falar que eu sou coreano? Eu quero falar coreana. Então eu falo 한국 사람. Vocês não são brasileiros? A maioria que são brasileiros, né? Então eu falo Brasil, que Brasil é Brasil, tá, gente? Daí eu falo Brasil 사람. Ah, Oni, mas eu sou do Portugal. Que eu vi um comentário de alguém do Portugal. Oi. Daí eu falo Portugal 사람. Tudo bem? E depois eu adiciono o verbo ser. No meu caso, eu falaria 아, 나는 한국 사람이에요. 나는, eu sujeito, eu, né? E vocês falam 나는 브라질 사람이에요. Ou 나는 포르투갈 사람이에요. Gente, tem outra coisa que eu quero falar sobre nacionalidade para vocês, que é o seguinte. Opa. Tem muitos países que a gente só escreve do jeito que a gente pronuncia normalmente, tá? Tipo, Portugal, Brasil, Argentina, Guatemala, que mais? Alguns países aí, muitos países por aí, tá? Mas existem também aqueles países que a palavra é traduzida, como a própria Coreia. A Coreia é 한국. Estados Unidos, por exemplo, é 미국. Japão, por exemplo, é 일본. China, por exemplo, é 중국. O verbo idar ainda nós podemos aplicar quando nós apresentamos, né, com os nossos nomes. Eu sou Renan. Eu sou 조혜나. Então, eu falo 나는 조혜나예요. 저는 조혜나예요. certo? 저는 조혜나예요. 나는 조혜나예요. Tanto 저는 quanto 나는 significa eu, certo? Também, além disso, eu posso aplicar para eu apresentar a minha profissão também, certo? Eu sou dentista. Não sei se vocês sabem, né? Mas eu, como minha primeira ou segunda, ou sei lá, como minha coprofissão, eu sou dentista. Os coreanos dizem que odontologia é parte de medicina, certo? Então, dentistas também são médicos. Que eu acho que é isso que é o correto, né? Mas enfim. Então, quando eu me apresento assim. 나는 의사예요. certo? Tá, médico é 의사. Mas se eu quiser falar que eu sou advogado. Advogado, gente, é 변호사. E dessa forma você pode falar 변호사예요. 나는 변호사예요. mas eu sou enfermeira, 언니. então você pode falar assim. 저는 간호사예요. Ou 나는 간호사예요. 언니, mas eu ainda sou estudante. Então, estudante é 학생. Você pode ainda aplicar com professor, se você for professor ou professora. 선생님, certo? Com a palavra 선생님. 언니, mas eu sou cantora. Eu canto. Yeah! Não? Então, cantor, cantora são 가수. Existe também, eu sou vendedora, 언니. Então, vendedores são 점원. Tá, 언니, mas coreano não tem feminino, masculino? Não tem vendedor, vendedora? Não tem enfermeiro, enfermeira? Não tem cantor, cantora? Não tem advogado, advogada? Não tem médico, médico? Não, gente. Olha que ótimo! Coreano já é difícil, mas não tem feminino, masculino. Yeah! Então, olha que fácil. Não tem. É só a gente aplicar. Tá, Oni, mas uma última pergunta. Isso aqui, você explicou tudo sobre o verbo ser, sobre o verbo idar, conjugação no presente. Mas você, todo vídeo, você, tá? Você, maldita você, você sempre fala 안녕하세요, 해나입니다. Você não fala 해나예요, você não fala 해나이예요, você fala 해나입니다. Por quê? Why? Wi-Fi. Desculpa, gente. 입니다 também é uma forma de conjugação do verbo ida. Tudo bem? Só que 입니다 é super formal. Lembra nos vídeos anteriores que a gente viu que o coreano existe o super formal, formal e o informal? Então,
Sim, 입니다 é super formal. Oni, mas você disse que o super formal quase não é utilizado. E por que você vive? Mas vive se apresentando em super formal. Gente, daí eu lhes respondo. Lembra também que eu disse que o super formal a gente usa quando? Quando a gente faz discurso, quando a gente fala com o público. E vocês são o meu público, gente, não é? Então, daí eu tenho que falar formal, não é? Não é? Então, gente, por isso que eu sempre falo 안녕하세요, 해나입니다. Certo? Tanto que vocês podem reparar, quando os idols se apresentam, tá? Eles também se apresentam com 입니다. Então, gente, videoaula de hoje foi isso, tá? Sobre apresentação, né? E a conjugação no presente do verbo ita, que é o verbo ser. E eu também mostrei algumas, melhor dizendo, profissões. E também como é que se fala as nacionalidades, tudo bem? Claro, gente, por falta de tempo eu não consegui falar muitas profissões, tá? Mas, se vocês tiverem dúvida, vocês podem deixar comentários aqui, que daí eu respondo para vocês como é que é a sua profissão é em coreano, tudo bem? Então, o videoaula de hoje foi isso, eu espero que tenham curtido, que tenham aprendido bastante, tudo bem? Deixem o quê? Isso, comentários. Deixem comentários sobre dúvidas de vocês, para dar ideia para próximas videoaulas, próximos vídeos normais sobre Papo Coreia ou outros vídeos, né? E curtam se vocês gostaram. E sigam-me também nas outras redes sociais, certo? Como na página do Face, no Insta e agora no Snapchat, além do Twitter. Gente, eu juro pra vocês, eu vou começar a postar mais coisas no Twitter e no Snapchat. Eu sei que eu tô bem vazia por lá, né? Mas eu juro que eu posto coisas, tudo bem? Então é isso, gente. Adeus, até mais, tchauzinho!